Você acredita mesmo que a insônia é só coisa da idade? Então talvez ninguém tenha te contado que milhares de pessoas com mais de 50 anos estão voltando a dormir profundamente, sem remédio, sem milagre e sem gastar rios de dinheiro. A verdade é que existe uma vitamina poderosa, esquecida por muitos, que vem transformando noites mal dormidas em sono restaurador. E o mais surpreendente? Ela pode estar aí, dentro da sua casa, escondida no meio da sua alimentação ou da sua falta de nutrição. Enquanto muita gente se entope de calmantes e passa horas rolando na cama sem pregar o olho, quem entendeu o papel dessa vitamina já está acordando com mais disposição, clareza mental e até menos ansiedade. E não estamos falando de promessa vazia. Estamos falando de ciência, de nutrição real, de uma estratégia natural que você vai conhecer agora. E quando descobrir o que está por trás disso, vai entender por que tantos idosos estão dizendo: insônia, nunca mais. A insônia não é apenas uma questão de estar com a cabeça cheia ou de ter assistido TV demais antes de dormir. Quando ela se torna constante, pode ser o grito silencioso do corpo pedindo socorro. Muita gente tenta resolver com remédios fortes, mas ignora que a raiz do problema pode estar lá dentro, numa deficiência invisível. Especialmente depois dos 35 anos, o corpo começa a mudar sutilmente, e o que antes era normal passa a se tornar um desafio. O sono leve, o acordar várias vezes na madrugada. Nada disso é normal, por mais que digam o contrário. Você já reparou como algumas pessoas parecem cansadas mesmo depois de uma noite inteira de sono? Isso é mais comum do que parece. A falta de sono profundo e restaurador pode estar ligada a carências nutricionais que afetam diretamente o funcionamento do cérebro. E o mais curioso é que muitos nem imaginam que uma vitamina simples pode ser a chave para virar esse jogo. Não é só questão de rotina ou estresse. Às vezes, é algo que está faltando no prato do jantar. E quanto mais a idade avança, mais esse detalhe se torna essencial. Um exemplo prático. Maria, 62 anos, me disse que já tinha tentado de tudo: meditação, chás, até remédio controlado. Mas foi só quando ajustou a alimentação e descobriu que estava com deficiência de vitamina B6 que tudo mudou. Ela começou a dormir melhor, a ter mais energia e, o mais importante, voltou a se sentir viva. Isso mostra como o corpo fala, e a gente precisa aprender a escutar. O problema é que a maioria só percebe quando já está há meses ou anos sem dormir direito. É fácil subestimar a insônia como algo da idade ou fase do estresse. Mas, na verdade, ela é um dos primeiros sinais de que o organismo está descompensado. Especialmente na terceira idade, quando o metabolismo muda e as necessidades do cérebro se tornam ainda mais específicas. E acredite, às vezes a solução está em algo muito mais simples do que parece. Algo que você talvez já tenha até em casa, mas nunca soube usar da forma certa. A vitamina B6, também chamada de piridoxina, é uma verdadeira engrenagem no funcionamento do sistema nervoso. Sem ela, o cérebro simplesmente não consegue produzir substâncias essenciais como serotonina, dopamina, melatonina e GABA. E é justamente essa fábrica bioquímica que nos permite relaxar, sentir prazer, acalmar a mente e, claro, dormir bem. Imagine seu cérebro como uma orquestra. Sem B6, os músicos desafinam. E o resultado é uma mente inquieta, pensamentos acelerados e noites em claro. Pouca gente sabe, mas a ausência dessa vitamina pode estar por trás de sintomas que muitos classificam como normais. Ansiedade leve, irritação constante, pensamentos negativos à noite e aquele cansaço que nunca passa. É como viver com um motor interno desregulado, girando demais quando deveria estar descansando. A boa notícia? Com a ingestão correta de B6, é possível reequilibrar esse sistema de forma natural. E isso impacta diretamente no sono, no humor e até na motivação para encarar o dia. Um exemplo real.
Marcos, 58 anos, sofria de insônia crônica havia 3 anos. Ele dizia que o corpo queria dormir, mas a cabeça não desligava. Após uma avaliação, descobriu que seus níveis de B6 estavam bem abaixo do ideal. Com orientação médica, ajustou a alimentação e iniciou a suplementação adequada. Em poucas semanas, relatou noites mais tranquilas e menos episódios de ansiedade, sem precisar recorrer a remédios fortes. Se você já tentou de tudo para dormir e mesmo assim continua lutando contra a insônia, talvez esteja apenas olhando para o lugar errado. A solução pode não estar na farmácia, mas dentro do seu próprio corpo, esperando ser reativada. E a chave para isso pode muito bem ser uma simples vitamina que age nos bastidores do cérebro, organizando o caos mental. Ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa correr para a farmácia para obter vitamina B6. Ela está presente em vários alimentos do dia a dia, e o segredo está em saber onde procurar. A banana, por exemplo, além de prática, é uma excelente fonte dessa vitamina, e não está sozinha. O salmão, o atum, o espinafre, o grão de bico, as nozes, todos eles oferecem boas doses de B6, de forma natural e segura. Basta colocar esses alimentos com mais frequência no seu cardápio. Uma boa dica prática é montar um lanche noturno com banana e uma colher de pasta de amendoim natural. Além de delicioso, esse combo ajuda a fornecer B6 de forma eficiente. Para o almoço ou jantar, vale investir em receitas com salmão grelhado ou um bom ensopado com grão de bico e espinafre. Não precisa ser caro nem complicado, o que importa é a regularidade. Afinal, como a B6 é solúvel em água, ela não se acumula no organismo, então precisa ser consumida todos os dias. Outra ideia interessante é criar pequenas trocas no dia a dia. Em vez de comer bolachas recheadas, por que não um punhado de nozes com frutas secas? Em vez de um fast food no almoço, que tal uma salada de grão de bico com atum? Pequenas decisões, quando feitas com consciência, podem transformar a saúde mental e a qualidade do sono. E o melhor, sem efeitos colaterais, sem vícios, sem dependência. Às vezes, o problema não é a falta de remédio, e sim a ausência de nutrição verdadeira. O corpo é inteligente. Ele dá sinais, envia alertas e pede socorro. Basta saber interpretar. E quando você aprende a se alimentar com consciência, descobre que muitos sintomas simplesmente desaparecem. Mas e quando a alimentação sozinha não dá conta? Existem momentos em que, mesmo com uma alimentação equilibrada, o corpo precisa de um reforço extra. É aí que entra a suplementação com vitamina B6, uma alternativa segura e eficaz, desde que usada com consciência. A forma ativa da vitamina, chamada P5P, tem uma absorção mais rápida e resultados mais perceptíveis, principalmente quando combinada com magnésio. Esse duo poderoso atua diretamente no sistema nervoso, promovendo um sono mais profundo e um relaxamento verdadeiro. Muita gente sente a diferença já nas primeiras semanas. O sono fica mais contínuo, os despertares noturnos diminuem e até os sonhos voltam a aparecer com mais nitidez. Mas atenção! A suplementação não deve ser feita de qualquer jeito. Doses inadequadas podem causar efeitos colaterais, como formigamento ou desconforto digestivo. Por isso, a orientação de um profissional é indispensável, especialmente se a pessoa já toma outros medicamentos ou tem alguma condição de saúde pré-existente. Quer um exemplo? Dona Lúcia, 67 anos, usava calmantes há mais de uma década. Com acompanhamento médico, substituiu parte do tratamento por suplementação de B6 e magnésio. Em 3 meses, reduziu a dosagem dos remédios e voltou a ter noites tranquilas, algo que ela achava impossível. Isso mostra como, quando bem orientada, a suplementação pode ser uma aliada poderosa na busca por um sono restaurador. Mas lembre-se, não existe mágica. Suplemento sozinho não faz milagre. E o segredo está na constância e no cuidado com o todo. A próxima pergunta que surge, então, é:
Como saber se estou com deficiência de B6? Os sintomas da deficiência de vitamina B6 são sorrateiros, mas profundamente impactantes. Insônia, irritabilidade, queda de energia e até mudanças no humor podem ser reflexos diretos dessa carência. Muita gente passa anos tentando entender por que vive tão cansada, ansiosa ou com dificuldades para dormir, sem suspeitar que a resposta pode estar em um desequilíbrio nutricional. O cérebro precisa de B6 para funcionar direito, e sem ela, tudo parece mais difícil. Outros sinais comuns incluem formigamentos nas mãos e pés, bruxismo, aquele hábito de ranger os dentes à noite, queda de cabelo e até sintomas hormonais mais intensos em mulheres, como TPM exacerbada ou ondas de calor. Cada organismo reage de um jeito, mas todos sofrem de alguma forma. É como se o corpo estivesse rodando com combustível adulterado. Ele anda, mas não rende. Quer um exemplo real? Helena, 55 anos, relatava que acordava com a mandíbula travada, vivia estressada e, por vezes, sentia dormência nas pernas. Após um exame simples, descobriu que seu nível de B6 estava muito baixo. Começou a se alimentar melhor, introduziu suplementos naturais sob orientação, e em pouco tempo os sintomas começaram a regredir. A qualidade de vida dela deu um salto. E tudo isso sem remédios pesados. A verdade é que quando você entende os sinais do seu corpo, começa a agir com mais sabedoria. E é justamente nessa fase, quando os sintomas se revelam com clareza, que vale a pena criar um ritual noturno que prepare o corpo e a mente para um descanso profundo. Criar um ritual noturno é como ensinar o corpo a desligar, pouco a pouco, das exigências do dia. Isso não significa algo místico ou complicado. Pelo contrário. Pequenas ações, repetidas com intenção, sinalizam ao cérebro que é hora de relaxar. Diminuir as luzes da casa, usar abajures com luz amarelada, desligar telas azuis pelo menos 1 hora antes de deitar. Tudo isso ajuda na produção natural de melatonina, o hormônio do sono. Além disso, incluir alimentos que ajudam a liberar serotonina e GABA pode fazer uma diferença enorme. Um exemplo prático? Banana com uma colher de mel ou pasta de amendoim antes de dormir. Essa combinação oferece triptofano e vitamina B6, que juntos estimulam o relaxamento e o início do sono. Um chá de camomila, mulungu ou erva doce também pode ser incluído. Além de aquecer, essas ervas acalmam naturalmente o sistema nervoso. Outro hábito que potencializa esse ritual é a respiração profunda. Bastam 5 minutos de inspiração lenta e expiração prolongada para reduzir os batimentos cardíacos e induzir um estado de calma. Uma técnica simples é inspirar em 4 segundos, segurar por 4, expirar em 6. Parece simples, e é, mas funciona. Quando combinado com a suplementação de B6 e magnésio no fim da noite, o efeito tende a ser ainda mais profundo. Esse ritual é como uma conversa silenciosa com o seu corpo. Agora você pode descansar. E ao repetir isso todos os dias, o organismo passa a entender e a responder de forma mais rápida. E com esse sono mais profundo e restaurador, começam a surgir mudanças que vão muito além da cama. Especialmente após os 50 anos. Essa vitamina participa da regulação hormonal, ajudando a suavizar sintomas da menopausa, da TPM e até a equilibrar o cortisol, o hormônio do estresse. Também é fundamental para a produção de glóbulos vermelhos, o que influencia diretamente na disposição e na oxigenação do corpo. Ou seja, é uma vitamina que trabalha em várias frentes, discretamente. No sistema cardiovascular, a B6 contribui para manter os níveis de homocisteína sob controle, um aminoácido que, em excesso, aumenta o risco de doenças do coração. Além disso, ela fortalece a imunidade, ajudando o organismo a se defender melhor contra vírus e infecções, o que é essencial conforme o envelhecimento avança. E tem mais. Atua também na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson.
Uma paciente me contou que, após começar a suplementar B6 com acompanhamento, sentiu não só melhora no sono, mas também menos dores nas articulações, menos esquecimentos e mais energia para caminhar. Ela voltou a fazer pequenas caminhadas no fim da tarde e até retomou o hábito de jardinagem. Coisas simples que trazem alegria e mantêm o corpo ativo. E isso é vital para quem deseja envelhecer com qualidade. É impressionante como algo tão pequeno pode ter um efeito tão amplo. Mas é claro, para colher esses benefícios com segurança, é preciso ter clareza sobre como usar. Afinal, tudo que é bom, em excesso ou mal orientado, também pode se tornar um risco. Muita gente vê a palavra vitamina e pensa que pode tomar à vontade, sem qualquer risco. Mas a verdade é que toda suplementação, por mais natural que pareça, deve ser feita com critério. A vitamina B6, por exemplo, em doses muito altas e prolongadas, pode causar efeitos colaterais como neuropatia, uma espécie de formigamento crônico nos pés e mãos. Por isso, o ideal é sempre fazer exames, conversar com um profissional e respeitar a dosagem adequada para o seu organismo. Outro ponto importante é considerar as interações com medicamentos. Pessoas que usam antidepressivos, anticoncepcionais ou remédios para pressão, por exemplo, podem ter alterações na absorção ou metabolismo da B6. E isso pode exigir ajustes específicos. É por isso que uma abordagem personalizada é tão essencial. Afinal, o que funciona para uma pessoa de 30 anos ativa pode não ser o ideal para alguém de 65 com diabetes e pressão alta. Um caso emblemático foi o de seu Antônio, 74 anos, que começou a tomar suplementos por conta própria após assistir a vídeos na internet. Em pouco tempo, desenvolveu dormência nas pernas e achava que era algo neurológico grave. Na verdade, era excesso de B6. Após parar com a suplementação e ajustar a alimentação com o nutricionista, tudo voltou ao normal. Um exemplo que mostra como a boa intenção sem orientação pode gerar problemas. Portanto, antes de correr para a farmácia ou clicar em qualquer link de suplemento, pare e pense. Será que isso é o que o meu corpo realmente precisa? Com uma avaliação profissional, é possível fazer escolhas muito mais eficazes e seguras. E a partir daí, construir uma estratégia de sono e bem-estar que funcione de verdade a longo prazo. Dormir bem uma noite ou duas é ótimo, mas o que realmente transforma a saúde é uma estratégia consistente que promova noites restauradoras semana após semana, mês após mês. E isso só acontece quando alimentação, rotina e suplementação trabalham juntas, como engrenagens bem ajustadas. O sono precisa ser tratado como prioridade e não como um luxo. Sem ele, até as melhores dietas e exercícios perdem o efeito. Comece organizando sua rotina, hora certa para desligar as telas, ambiente escuro, refeições leves à noite. Mantenha uma alimentação com boas fontes de vitamina B6 todos os dias, como banana, salmão, grão de bico e vegetais verdes escuros. Se precisar, complemente com um suplemento bem orientado. Mas lembre-se, o foco é na constância. Um hábito repetido diariamente tem poder de reprogramar o corpo, e isso vale mais do que qualquer remédio isolado. Pense no sono como o carregador da sua energia vital. Se você acorda exausto todos os dias, não adianta apenas tomar café e empurrar o cansaço com a barriga. É preciso cuidar do que acontece entre o apagar das luzes e o despertar. Um sono profundo e restaurador fortalece a memória, o sistema imune, regula os hormônios e melhora o humor. E isso muda a forma como você vive, trabalha e se relaciona. Quem dorme bem, vive melhor. Isso é um fato. Mas, mais do que dormir bem, é sobre ter controle da própria saúde. É sobre entender o corpo e agir com inteligência. E agora que você conhece a importância da vitamina B6, pode começar essa transformação. Agora que você entende o impacto que a vitamina B6 pode ter no seu sono, na sua mente e até no seu humor, me diz:
Até quando vai continuar tratando insônia como algo normal da idade? Será que não está na hora de virar o jogo, assumir o controle da sua saúde e construir noites de descanso de verdade, aquelas que te devolvem energia, clareza e paz? Porque no fundo você sabe, não existe qualidade de vida sem um sono restaurador. Você vai continuar acordando cansado, tomando café para enganar o corpo e empurrando a exaustão com desculpas, ou vai começar hoje mesmo a aplicar tudo o que aprendeu aqui? Já pensou em como sua vida seria diferente se dormisse melhor todas as noites? Imagine como seria acordar disposto, com a mente leve, o humor equilibrado e a sensação de que, enfim, está cuidando de você de verdade. Essa transformação começa com um passo, e esse passo pode ser dado hoje. Agora quero ouvir de você. Qual desses sintomas você tem sentido? Você já conhecia o papel da B6 no sono? Deixa aqui nos comentários a sua experiência ou dúvida. Eu leio tudo. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se abriu sua mente ou te deu clareza sobre o que fazer, então não guarda só para você. Envia para quem também sofre com insônia e precisa saber disso. E claro, se quiser continuar aprendendo comigo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Vem muitos conteúdos valiosos por aí sobre saúde na terceira idade, alimentação inteligente e soluções naturais que funcionam de verdade. Vamos juntos nessa jornada de cuidar do corpo com consciência, com sabedoria e principalmente com resultados reais.